Doutor, meu marido parece que tem problema. E o que ele tem, minha filha? Diga aí pra ver se a gente consegue resolver o problema dele. Doutor, ele parece uma muriçoca, só sabe chupar. Tu veio aqui na clínica pra dizer que teu marido parece uma muriçoca, só sabe chupar. Tu esquece, mas aqui é um local sério, minha filha, aqui não é um local de brincadeira não. Meu marido só sabe chupar. Ele é uma muriçoca. Rapaz, é massa de suga. Ai, meu Deus do céu.